música clássica, um livro na mão, todo o meu esquema de diálogos. O tema da aula de hoje é sobre barroco e olha só, a gente vai partir da Clarice Lispector para falar de um assunto de 1600. E aí, qual que é o diálogo entre isso? Fica aí porque toda literatura é uma cura. Bom pessoal, como eu falei no começo do vídeo, nós vamos trabalhar hoje no capítulo de hoje sobre o barroco no Brasil, certo? E é interessante falar um pouco sobre o barroco no Brasil porque foram quase 2 séculos de existência no barroco em todos os sentidos das artes plásticas e principalmente da literatura aqui no nosso país. E ele, vamos dizer assim, é onde eu já tinha dito no capítulo anterior, ele começa a mostrar as primeiras produções literárias aqui do nosso país. E grandes nomes como Gregório de Matos, no qual vou dedicar um vídeo só para debatermos Gregório de Matos, o Poemas Escolhidos, aquela obra, sabe? Do Poemas Escolhidos. Debatemos o livro e a obra toda dele. E aí que é interessante porque a literatura, como sempre, ela é um diálogo, né? Ela tem que ser dialógica, você tem que buscar informações muito mais recentes para a gente estudar coisas do passado, e eu gosto muito de ir por essa linha. Então eu introduzo a nossa aula com um trecho de uma crônica da Clarice Lispector, e olha que eu ficaria horas aqui para falar de Clarice Lispector, porque eu adoro a Clarice, de todos os modos. E essa crônica foi publicada no livro A Descoberta do Mundo, e também trechos aqui no Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que é um romance muito interessante, fica a dica de leitura. Porque a partir dessa crônica, desse fragmento dessa crônica, eu vou elencar com vocês algumas coisas que são muito comuns do barroco. A gente vai entender o que foi o movimento barroco na Europa e o que foi o movimento do barroco aqui no Brasil, mas é claro no que se concerne à literatura. Vou dedicar um vídeo só para Gregório de Matos, porque aí fica mais fácil da gente entender que o Gregório de Matos pertence ao movimento do barroco, mas ele é um dos poetas, quando todo mundo fala barroco, e o vestibular, e o Enem vai cobrar o Gregório de Matos, tá? Não costuma muito cair no Enem coisas do Gregório de Matos, pelo menos ultimamente, nas últimas edições, mas é interessante entender o processo de produção literária, ok? Então vamos lá, a leitura da crônica, né, desse trecho dessa crônica da Clarice. Ela diz assim: isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que eu sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como simples de espírito. É uma bênção estranha. Mas não como simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É o desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando, vem a inquietação. Quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Eu gosto muito dessa parte no final da Clarice, nesse trecho, quando ela coloca esses 2 pontos, né? Ela cria uma espécie de aposto dentro do discurso. Eu quero entender, porque o tempo todo está negando a ideia de que não precisa entender, para que a gente vai fazer as coisas, etc e tal, e no final ela chega a uma conclusão: eu quero entender, mas não muito. O que acontece aqui? É um texto filosófico, e aí eu separei o que a gente pode reparar nesse texto. Do texto da Clarice. Em primeiro lugar, que a narradora ela expõe um lado pessoal como hipérbole. O que é hipérbole? É a figura do exagero, que é nesse trecho aqui, ó. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender, né? Então já tem uma hipérbole aqui. A narradora ela está angustiada, porque ela diz assim, ó, eu sinto que eu sou muito mais completa quando eu não entendo. Então existe uma espécie de angústia. Tipo assim, ó, eu me amo completo com aquilo. E a angústia que eu digo aqui é no sentido de que ela está nessa discussão, que não é angústia no sentido negativo da palavra, mas uma angústia de inquietação, tá?
A narradora expõe uma antítese. Eu coloco aqui, o que é antítese? É aquela figura contrária. Isso lembra aquele soneto do Camões, amor é fogo que arde sem se ver, né? Ó, ter loucura sem ser doida. É possível ter doida e não ter loucura? São ideias contrárias, antíteses. Depois é uma ironia também no texto. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Isso que, além de ser irônico, esse trecho aqui, ele é um pouquinho eufemista, que é uma outra figura de linguagem. Porque, assim, ela está sendo irônica com ela mesma, entendeu? A narradora ela consegue ser irônica com ela mesma. Doçura de burrice. Ser burro, ao nosso entender, não é algo tão doce assim, né? Mas coloca essa palavra tão poética para diminuir o grau da coisa. Então eu vejo aqui a ironia e uma ideia eufemista também. Depois vem que a narradora expõe um desejo que está sufocando por dentro dela, né? Que naquela parte que de vez em quando vem inquietação. Quero entender um pouco. E também que a narradora expõe um desejo tão profundo, que é isso que é a chave do texto para inserir o barroco, que é a dúvida. Por que a dúvida? Porque desde o começo ela não está entendendo, mas ela não quer entender. E ela está nesse dialeto, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, existe uma dúvida. Aí ela termina, não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Eu acho que esse trecho ele é tão genial porque ele já resume algumas características básicas do barroco, que é o sentimento de dúvida. Você vai ver que é um período da literatura e é um período da história e das artes em que o artista ele vai se manifestar através da própria dúvida. Quem sou eu? Para onde eu vou? Vai começar uma discussão ali entre céu e inferno, Deus e diabo, morte e vida, todas essas ideias contrárias. A gente vai ver isso muito bem nas poesias do Gregório de Matos, nas poesias líricas e religiosas. Então, o que é o barroco? Para a gente começar a discutir. Primeiro vamos entender o momento histórico da Europa. O que está acontecendo na Europa e não no Brasil, para a gente conhecer esses autores brasileiros. O barroco ele nasce na Itália nas artes plásticas, e é bem ali após o classicismo. O classicismo, como vocês já sabem, já devem ter estudado em artes, até mesmo em literatura, o classicismo é um período da Europa em que o homem começa a procurar a razão. Então, as obras como de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, aquelas grandes obras que nós conhecemos hoje, que são expostas no Louvre e em vários museus do mundo, começa a questionar o poder da igreja, né? E por que começa a questionar o poder da igreja? Vamos lembrar de Martinho Lutero com as 95 teses na Reforma Protestante. A igreja tinha um poder muito forte, né, durante muitos séculos, e esse poder fez com que Martinho Lutero, isso aí vocês aprenderam em história, né? O professor de história ou a professora de história se aprofunda muito mais nesse assunto, fizesse a ideia da Reforma Protestante. Ele publicou 95 teses, né? 95 conclusões nas portas da igreja lá na Europa, e em que ele questionava essa ideia de Deus, que Deus é o centro de tudo, e a ideia vamos dizer assim, ele coloca uma ideia antropocêntrica, né? O homem está no centro de tudo, que é um pouco da corrente humanista, que é uma corrente antes do classicismo. A partir daí, no classicismo europeu, ainda não no barroco, calma aí. No classicismo europeu, vai ter esse valor ao retorno às artes clássicas da Grécia. Por isso as pinturas de Michelangelo, por isso aquela figura máxima da criação de Adão, né? A obra A Criação, em que já foi analisada de diversas formas, que tem uma sutileza de Michelangelo ali para querer dizer sobre a razão. A mão de Deus não toca, né, o dedo de Deus ainda não toca no texto de Adão, mesmo que isso seja uma imagem simbólica da criação. Então, a gente sabe que existia no século XVI, na Europa, esse movimento que é contra os ideais da igreja.
No Barroco, que já é século XVII, a igreja vai instituir a Contra-Reforma. O que é isso? Já existia a reforma, então ela vai ir contra essa reforma, vai com a verdadeira caça às bruxas. Então, como a igreja tem perdido muito fiéis, por conta das ideias protestantes, por conta até mesmo do classicismo, a igreja vai começar a querer recuperar esses fiéis, certo? Após obras marcantes. E nisso, o homem vai se ver de novo numa dúvida. Será mesmo que eu confio na igreja ou eu confio em mim? Na verdade, não é que o homem vai viver de novo numa dúvida, ele vai entrar numa dúvida. Porque o classicismo é justamente a ideia de romper os ideais com o divino. Então a gente até brinca, eu até brinco quando eu falo de barroco, que é essa ideia da incerteza, né? O que vai acontecer com a humanidade daqui para frente? O sujeito no barroco, o artista que produz as obras, seja na artes plásticas, seja na literatura, na música, vamos lembrar que o barroco ele se expandiu para muitas, para a arte como manifestação do homem. O nosso foco é só a literatura, de fato. Mas é essa dúvida, é essa antítese, é esse para onde eu vou, onde estou, com a discussão de vários ideais que já começam na Europa. Aqui no Brasil, esse barroco só chega quase 100 anos depois da colonização. Então já passou esse período quinhentista e de 1600 e pouco que começam a vir as discussões para o Brasil, já acontecia na Europa, essas ideias barrocas lá no Brasil essas ideias barrocas lá da Europa começam a vir aqui para o Brasil. Então vamos lembrar porque Portugal estava explorando, né? Durante esses 100 anos, aí, o período quentista, eu falei isso no capítulo anterior, que Portugal estava explorando de todas as formas o Brasil. Então vieram os estrangeiros e fizeram relato de viagens e tudo mais, e toda aquela literatura de informação. Aí que o negócio começa a ficar interessante. Eu gosto disso, começa a ficar muito interessante. Por quê? Porque se Portugal é uma discussão muito forte isso, porque é uma discussão de escritores que nascem no Brasil e vão para Portugal estudar, que é o caso do Gregório de Matos, né? Ele se forma em Direito em Portugal, ele sai daqui com um certo grau de conhecimento, ele volta da Europa para a Bahia e ele já é estudado, letrado e tudo mais, fez Direito e tudo, e ele começa a questionar o que está acontecendo naquela Bahia, porque a Bahia foi a primeira cidade ali, a primeira capital, né, Salvador, a primeira capital do Brasil, que ele já tinha escravo, já tinha prostituição, já era uma bagunça ali, bem uma coisa meio louca, vamos dizer assim. E o barroco, ele é muito interessante, por quê? Porque ele está apegado à ideia da forma, da estética, de mostrar o quanto é belo. Se você parar para pensar, as obras clássicas, né? Por isso a gente chama de clássico. Essa palavra clássico, ela é tão bonita, tão pesada, porque beira a perfeição. E as obras clássicas no classicismo também beiravam a perfeição. E no barroco também tem essa ideia de perfeição, tem essa ideia de corpo, de alma. Só que ao mesmo tempo tem um teor religioso. E é um teor religioso pairado nessa, vamos dizer assim, nessa dualidade, nessa dúvida. Para a gente entender esse barroco, quando que começa esse barroco, eu não gosto de falar de datas, de coisas exatas, de colocar as coisas na caixinha. Mas para a aula é necessário para vocês entenderem. Com o poema Prosopopeia, do Bento Teixeira, que é um poema todo dividido em sílabas métricas, e vamos lembrar que na produção de poesias, durante muito tempo se produzia poesias através de métricas, né? Os versos eles tinham que rimar, os versos eles tinham que ter todo um conjunto de sílabas, era o som. A poesia era a arte de se produzir com as palavras. Aliás, a literatura ela ficou com esse discurso por muitos séculos, de que a melhor poesia era aquela que se aproximava de uma criação literária, de um jogo de palavras sublime. Isso ainda está presente aqui.
Se você pegar as obras do Camões, que é do classicismo português, você vai ver que vários sonetos do Camões, e o que é o soneto? É um texto em 14 versos, dividido em duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Só que tem toda uma estrutura para esse soneto, né? Estrutura rimática, você tem que dividir as sílabas, etc. e tal. Desde a Grécia Antiga, produzir poesia era jogar com as palavras, era, vamos dizer assim, criar uma arte com as palavras. Isso ainda existe, tá? Isso ainda é muito presente, tanto nas poesias do Gregório de Matos, quanto nas poesias, algumas de outros poetas barrocos europeus e tudo mais. Aqui o trecho do Prosopopeia, e eu dividi ele, como vocês podem ver aí na tela, eu dividi ele em sílabas métricas, e ele tem versos decassílabo, e esse verso decassílabo, segundo a história, foi Camões que cria, porque antes a gente escrevia, quando eu falo a gente, eu digo os nossos antepassados. Eles escreviam poesias, né, em 5 sílabas métricas, 7 sílabas métricas, redondilha menor, redondilha maior, e aí Camões vem com os Lusíadas, com versos com 10 sílabas, tá? E no Prosopopeia, que não é considerado muito um texto tão literário, mas ele inaugura o barroco porque ele traz as ideias do barroco para o Brasil. O Bento Teixeira consegue trazer isso para o Brasil. Olha só. Cantem poetas o poder romano. Então tem um retorno ao classicismo, porque lembra Roma, lembra Itália. Submetendo, está na linguagem ainda antiga, nações ao jugo duro. O Mantuano pinte ao rei troiano, ao rebuscamento da linguagem, a preocupação de ser difícil de ser interpretado. Descendo a confusão do reino escuro, ó, duro, escuro. Já tem a preocupação rimática, rima, né? Vamos lembrar que rima, até hoje muitos alunos questionam, nossa professor, mas eu quero fazer uma poesia, mas tem que rimar? A gente vai ver que de 1922 para cá, essa coisa de rima, os modernistas já falam, a poesia é aquilo que você cria. Tá? É aquilo que sai da sua mente. E a poesia concreta ultrapassa muito mais do que isso. Assunto dos próximos capítulos. Que eu canto um Albuquerque soberano da fé. Aí, ó, já coloca a religião aqui. Da cara pátria firme muro. Já tem uma ideia nacionalista. Certo? Então, quando o homem pensa na sua terra, é antropocentrismo. Quando o homem fala da fé, é teocentrismo. Antropocentrismo, teocentrismo. Cujo valor se dá, o céu lhe inspira, o céu inspira o próprio homem. De novo, essa ideia de o divino para si. Pode estancar, que é o mesmo que parar, a lácia e grega lira. Ou seja, é uma crítica ao movimento anterior. Então, o que acontece? Esse Prosopopeia, mas eu acho que no Gregório de Matos é mais fácil entender as ideias barrocas. Mas aqui já tem um pouquinho das características do barroco. Porque quais são as características gerais do barroco na nossa literatura? Primeiro, a gente já viu aí que tem um exagero e as poesias, os poemas... Na verdade, vamos falar aqui de... Não vou usar o termo poesia e poema, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Poema é a forma, tá? Poesia é aquilo que causa sensibilidade no leitor, de certa forma. Eu acredito nessa teoria e vou morrer acreditando nessa teoria. Então, assim, tem um exagero em detalhes e abundância na forma, né? Na forma estética do poema. Isso está bem claro, está bem nítido pra gente. Vocês viram ali no Prosopopeia? Tem toda uma forma, tem rima, é difícil de entender. Tem temas remetidos à religião e à ideia profana. Nesse caso, só teve a religiosidade. O profano não. Vai ter em Gregório de Matos, que é conhecido como Boca de Inferno. A gente vai entender por quê no vídeo sobre o Gregório de Matos, tá? É complexo e ambíguo ao mesmo tempo. Por que ele é complexo? Porque as poesias, os poemas barrocos, gente, quando vocês lerem, em uma leitura você não consegue interpretar totalmente. Você tem que ler 2, 3 vezes, principalmente algumas do Gregório de Matos, que são bem complicadas mesmo. Porque tem a questão, além da questão da linguagem da época, estamos falando do século XVII, né? Tem a questão desse jogo de ideias. A própria crônica da Clarice, já vou voltar nela, requer uma segunda leitura, concorda? Porque você lê uma primeira vez e fica assim, nossa, mas o que ela está falando? E na verdade ela está falando dela, a narradora está falando dela mesma, de um instinto intimista.
Tem muita figura de linguagem, é aqui que entra as metáforas, as antíteses. Lembra no capítulo anterior que eu falei que a literatura de informação, ela só tem informação. Então, o texto literário, que ele é construído com base na figura de linguagem, né? E literatura, se eu pegar essa planta aqui e falar, isso é uma planta, é racional. Isso aqui, bem que isso não é uma planta, né? Isso aqui é uma imitação de uma planta. Mas se eu disser que são tons esverdeados sobre uma redoma de vidro, eu disse literariamente o objeto, certo? Eu transformei esse objeto numa coisa amplamente literário. Porque isso é literatura. A literatura ela é a fuga de uma realidade, né? Já diziam grandes escritores, é você fugir do óbvio, sair da ideia denotativa da coisa. Pedra, papel, tesoura. Não, não é uma pedra, não é um papel, não é uma tesoura, é um rasgo, é um ruído, é o sentido conotativo, né? Então tem muito uso da figura de linguagem. O contraste, que é isso, Deus e céu, céu e inferno, desculpa, Deus e céu não funciona aqui. Deus e diabo, céu e inferno, amor e ódio, todos esses contrastes, porque o homem está numa dúvida. Ele não sabe para onde ele vai, o que ele vai fazer, o que ele vai ser. A ideia teocentrista e antropocentrista. No classicismo predominou o antropocentrismo, até por causa da reforma de Martinho Lutero. Agora Deus volta à discussão. No trovadorismo, que é um movimento, uma escola portuguesa, não é Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, é a ideia teocêntrica, Deus está no centro das coisas. Agora aqui tem essa ideia do divino. Gregório de Matos mesmo tem vários poemas religiosos do Gregório de Matos que ele questiona a figura de Deus. E a figura de Deus é interessante dentro desse período, porque assim, ao mesmo tempo que o homem quer ser livre, ele não quer ser livre. Porque ele ainda acredita na fé, ele ainda acredita na salvação. Ele só não sabe para onde ele vai, mas ele está vivendo essa dúvida. Então, isso é muito interessante, são duas palavras que vocês têm que guardar para vocês. Conceptismo, de concepção, e cultismo, de cultuar. Conceptismo, que é a ideia de jogos e conceitos. É aquela coisa que está nas entrelinhas. E o cultismo, que é o jogo de palavras. Por que o jogo de palavras? Porque o barroco ele se preocupa muito com a forma. Muito, demais. Com a forma estética da coisa. E aqui a gente lembra o texto da Clarice. Porque se analisar o texto da Clarice, lembra que ela exageradamente ela não está entendendo e ela quer entender. Ou seja, tem a dúvida. Vocês viram o diálogo, como esse texto da Clarice está dialogando com o barroco? Se eu parar para pensar. Os principais autores do barroco aqui no Brasil foram o Gregório de Matos, que a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre ele, e o padre Antônio Vieira. Importante de eu debater agora, para finalizar o vídeo. Por quê? Porque o padre Antônio Vieira, ambos são portugueses, tá? Aliás, o Gregório de Matos, que nasceu no Brasil e foi morar em Portugal. Portugal, né? O padre Antônio Vieira, ele escreve uma série de sermões, porque ele era jesuíta, e vamos lembrar que os jesuítas já estavam aqui no Brasil catequizando os índios, né? Trazendo a religião do catolicismo para os índios, e aí criou-se diversas guerras entre tribos indígenas e os jesuítas, e aquela escravidão e tudo mais, vocês veem história. Mas nos sermões do padre Antônio Vieira, depois quando eles foram publicados na época, estudados anos depois, bem anos depois, você vê uma crítica, que em vários momentos dos sermões, o próprio padre, que é jesuíta, está colocando a dúvida. Ele está colocando a posição dele de padre, que é uma posição divina para a época, está colocando, questionando algumas coisas, alguns conceitos da igreja, alguns conceitos do homem. Então são sermões bem interessantes, e isso daqui vai cair na prova da Unicamp, no vestibular da Unicamp, porque quando você ler lá Padre Antônio Vieira, sermões, já vá com essa ideia, que ele vai fazer alguma crítica e ao mesmo tempo vai ficar em dúvida. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, que eu coloquei, o sermão da 60ª, que é um dos mais famosos.